Oi, pessoal. Clark, para quem não me conhece, né? E hoje a aula vai ser da síndrome de Guillain-Barré. Eu peguei e montei uma aula bem focada, bem resumida, assim, para os pontos práticos, porque esse é um assunto muito extenso. Mais na frente a gente vai ver que tem alguns detalhes que eu vou passar, que eu vou apenas citar, mas o tanto que eu peguei vai ser suficiente. Vamos lá. Para a gente começar, vamos começar com um casinho clínico, né? Assim, vou dar uma lida aqui e vocês vão pegando os pontos principais. Eu aproveitei e já deixei grifado também algumas coisas para já ir deixando em mente. Então, vamos lá. OLS, 43 anos, casada, mãe de um filho, comerciante residente em Goiânia. Ela relatou ter tido uma infecção intestinal em fevereiro de 2017, que acontecia recorrentemente. Então, ela se automedicou em casa, mas percebeu que dessa vez os sintomas estavam diferentes. Ela procurou um atendimento médico com a queixa de fraqueza nos membros inferiores, dores e febre. Foi medicada e liberada. Com o passar dos dias, os sintomas agravaram, ela parou de andar, não segurava mais os objetos, falava e respirava com dificuldades, fazendo com que ela retornasse ao mesmo plantão médico, onde recebeu o diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré, ficando internada por 2 meses e 10 dias na UTI. Esse caso tinha mais detalhes, mas eu não queria já colocar de cara, porque a gente precisa de alguns conhecimentos para a gente poder entender melhor esse caso, tá? A gente vai destrinchando isso ao longo da apresentação. Bom, para a gente começar, vamos dando uma introdução breve da síndrome de Guillain-Barré, e para isso eu quis trazer um pouquinho do grande para ir para o pequeno. Então, a síndrome de Guillain-Barré, ela se encaixa como uma neuropatia periférica, e neuropatia periférica são as enfermidades que são decorrentes das estruturas do sistema nervoso periférico. E aí, essas estruturas, de acordo com o Tratado de Neurologia, eles classificaram como estruturas que estão além da pia mater, da medula espinal e do tronco espinal. A gente sabe que tem algumas outras diferenças, alguns limites anatômicos entre o sistema nervoso central e o periférico, mas eu não vou entrar nessa questão. É importante essa definição para o que a gente vai ver a seguir. Por exemplo, essa definição é importante para diferenciar as neuropatias das doenças decorrentes aos danos nos corpos celulares, motores ou sensitivos. E aí, já para a gente começar interagindo, qual dos nervos, já que eu falei aqui que as estruturas que estão além da pia mater elas pertencem ao sistema nervoso periférico, qual nervo craniano, no caso, não pertence ao sistema nervoso periférico? Alguém sabe dizer? Eu voltei aqui para ver. Pode até mandar no comentário aí. Eu voltei aqui para o Meet. Se quiser abrir o microfone também. Qual nervo craniano não pertence ao sistema nervoso periférico? Primeiro par. Não é o primeiro par. Mas está perto. Gente, é o nervo óptico. Isso, par 2. Tem muitos autores que consideram ele uma projeção do encéfalo e não pertencente ao sistema nervoso periférico. Isso é só para a gente dar uma interagidazinha, né? Porque eu estou falando com a tela, eu fico voltando no Meet para ver de vocês essa foto. Então, as neuropatias periféricas, elas são classificadas de acordo com a localização. Então, tem essas 6 classificações. Eu não vou falar de cada uma. Eu quero enfatizar aqui as polineuropatias, que é onde se encaixa a síndrome de Guillain-Barré. Então, as polineuropatias são comprometimentos dos nervos, e tem uma característica que esse comprometimento é simultâneo e simétrico. A alteração sensitiva que ela vai ter é uma alteração sensitiva típica em forma de luvas e meias. Os membros inferiores são os mais afetados, com exceção, nesses casos, né, na intoxicação por chumbo, porfiria,
deficiência de vitamina B12. O comprometimento sensitivo motor, ele é predominantemente distal, e tem outras classificações dentro das polineuropatias ainda, que pode ser hereditária ou adquirida. No caso, a gente vai falar de uma polineuropatia adquirida, que é a síndrome de Guillain-Barré. Então, como introdução, a gente viu as neuropatias periféricas, que é onde se encaixa a síndrome de Guillain-Barré, só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, que tipo de enfermidade. Então, aqui a gente vai começar já de cara com e aqui vamos ver a definição. Bom, a síndrome de Guillain-Barré é um epônimo, tá? A gente vai ver já por quê. Mas ela também é definida como polirradiculoneuropatia inflamatória aguda, nome bem extenso, né? Mas vocês podem encontrar também como polineuropatia inflamatória aguda, então polirradiculoneurite aguda. Basicamente, elas estão falando da mesma coisa, só de outra forma. É um grupo de doenças que elas vão ter essas características. Vocês conseguem ver aqui meu mouse? Sim. Beleza. Elas vão ser de forma adquirida, como a gente viu, elas vão ser monofásicas na maioria das vezes, elas vão ter uma recidiva eventual, tem raro acometimento do sistema nervoso central, a progressão máxima da piora dessa doença é de 4 semanas, e a inflamação, que ela, né, é polirradiculoneuropatia inflamatória, a inflamação é decorrente de um processo autoimune. E aí, com isso, quais estruturas que podem ser afetadas? A gente viu que a síndrome de Guillain-Barré, uma neuropatia periférica, afeta o sistema nervoso periférico. Alguém quer chutar? Alguém quer falar? Quais são as estruturas que podem ser afetadas na síndrome de Guillain-Barré? Os nervos periféricos? Isso. Os nervos, e além dos nervos, a gente vai encontrar que ela pode afetar basicamente toda a estrutura do sistema nervoso periférico. São as raízes, plexos, axônios, basicamente isso que o Torres falou. Então, para dar uma visão geral, assim, principalmente do nome, eu trouxe um aspecto histórico assim breve. Em 1916, esses carinhas aí, eu não sei pronunciar, gente, não pronunciar do meu jeito, Guillain-Barré e Stroll, eles descreveram a doença de uma forma muito detalhada, e o destaque é porque eles descreveram a doença com um achado no líquido cefalorraquiano. Outras pessoas, outros médicos já tinham descrito essa doença anteriormente, porém, eles não tinham feito essa ênfase do líquor, né? Esse achado que é a proteinurraquia. Então, daí que vem o nome. Detalhe, eu não sei por que não ficou síndrome de Guillain-Barré Stroll, não sei. Pode ter sido briga. Então, a epidemiologia, a maior prevalência dessa síndrome é nos países asiáticos, tá? E ela é a maior causa da paralisia flácida generalizada no mundo. Tem uma incidência anual de 0,81 a 1,89 casos por 100 mil habitantes. As pessoas mais afetadas são de 20 a 40 anos de idade, não tem sazonalidade, e os dados da síndrome aqui no Brasil são muito escassos. Então, para isso, a gente precisa de mais pesquisa, né? E aí, nas manifestações clínicas, as características do quadro clínico inicial, que eu pude captar aqui para passar para vocês. A síndrome de Guillain-Barré cursa com paresia, que é uma fraqueza, né? Uma diminuição motora. Tem parestesias também, dormência. Parestesia é aquela sensação de formigamento. Dormência é a perda de sensibilidade. E pode também apresentar dor ou lombalgia logo no início do quadro. O quadro clínico inicial é esse. Mas tá, a forma clássica da manifestação que eu quero passar para vocês, porque, de novo, síndrome de Guillain-Barré é um grupo de doenças. Então, mais para frente vai ver que tem outros tipos de
manifestação, tem outras variantes, outros nomes, e a forma clássica é essa. É uma doença que se caracteriza por uma progressão rápida da paresia flácida. Então, não é tipo, demora semanas, meses perdendo, né? É uma coisa rápida, é uma progressão muito rápida. Ela tem uma característica de ser ascendente, significa que ela começa de distal para proximal. Essa é uma característica dela. Também tem característica de ser bilateral, simétrica, só que essa simetria é grosseira, tá, gente? Ela não é uma simetria, assim, perfeita. É uma simetria grosseira. Então, se você percebeu no exame neurológico, que não é uma simetria perfeita, não é uma coisa que você vai descartar de uma barreira. E, como eu disse, de estado proximal, manifestação, começa geralmente nos membros inferiores. Então, o paciente vai chegar reclamando de fraqueza nas pernas, de algo muito rápido, que começou primeiro nos pés e agora está subindo, às vezes cursa também com parestesia, e o pico da piora das manifestações costumam ser em 2 semanas, mas eu encontrei que pode chegar até ser 4 semanas, entendeu? A pessoa fica durante 4 semanas piorando para então chegar no topo da piora, e mantém e volta a melhorar. As manifestações de forma mais grave, como a gente viu, ela afeta muito a parte motora. Então, a gente pode ter pacientes com quadriplegia, né? Ele perde, aí é paralisia muscular. Não é mais paresia, plegia. Pode ter envolvimento também da musculatura da mímica, que aí a gente vai ver também que é típico de algumas variantes da Guillain-Barré. Pode ter afecção da musculatura escropular, envolvimento esfinteriano ou envolvimento também autonômico cardiovascular. E aqui um destaque é para que se o paciente que você está com suspeita de síndrome de Guillain-Barré, só que associado a esses sintomas, esses sinais que você percebe, ele está com retenção urinária, você tem que suspeitar de mielite associada, a inflamação na medula espinal, que pode atrapalhar a transmissão dos impulsos nervosos. E aí, para isso, solicitar uma ressonância magnética medular. E os achados no exame neurológico que a gente vai ter da síndrome, o exame do estado mental vai estar normal, a pessoa vai estar bem plena, somente vai estar alterado se ela tiver alguma comorbidade associada. E aqui eu coloquei um exemplo que é uma encefalopatia, o exame dos nervos cranianos. A gente tinha visto, né, que a forma grave cursa também com a paralisia da musculatura da mímica. Então tá aqui, ó, o exame dos nervos cranianos pode ter uma diparesia ou diplegia facial. Ela pode também cursar com papiledema e dificuldade nos movimentos oculares. Papiledema é o que você vai encontrar no exame de fundo de olho. Quanto à motricidade, quando você está fazendo o exame físico do paciente, você vai perceber no exame adequado que ela vai ter uma hipo ou arreflexia dos reflexos de estiramento. E geralmente essa diminuição dos reflexos de estiramento são mais distais. Os reflexos mais proximais varia, eles não estão tão comprometidos. O paciente vai ter também uma hipotonia, vai ter um tônus muscular diminuído, também por isso paresia ou paralisia flácida. E o comprometimento motor pode desde paraparesia até quadriplegia. Vai ter também uma diminuição distal da vibração e da sensação dolorosa. Isso é a parte sensitiva. Então, aqui, o exame do estado mental pode estar normal, alterado se tiver comorbidade associada, pode ter alteração nos nervos cranianos no exame. O exame da motricidade é o mais característico, hipo ou arreflexia, ela vai estar com hipotonia, e o comprometimento ele não é sempre o mesmo. Pode ser
mais leve até mais grave, como a quadriplegia. E aqui que eu falei para vocês, as variantes da síndrome de Guillain-Barré, gente, se eu estiver falando muito rápido, então se vocês tiverem dúvida, quiserem mandar no chat, já tá, pode deixar aí. Se eu estiver falando muito rápido, me avisem, que agora eu peguei já o pico. Tá, voltando. As variantes da síndrome de Guillain-Barré são muitas, né? Várias variantes. São muitas. A clássica, que é a que tem sintomas sensoriais e motores, é essa que a gente vem falando já. Só que a gente vai ver que tem outros tipos, como motor pura, vai ter só sintoma motor, ele não vai ter sintoma sensorial. Isso não descarta o Guillain-Barré, porque a gente está vendo aqui que tem vários tipos. Ó. Tem o tipo paraparético. Esse tipo de Guillain-Barré, ele vai ter a afecção dessa forma, de paralelo, né? Uma paresia paralela, que também vai cursar com sintomas sensoriais. Tem esse tipo aqui, que eu não sei traduzir para o inglês, mas está bem aqui, ó. Variante faríngeo cérvico braquial. Vou voltar para a imagem. Essa variante, como vocês podem ver aqui na imagem, ó, os sintomas são sintomas no membro superior, são sintomas no pescoço e são sintomas também na faringe. São sintomas motores e sensoriais também. Eu vou pular esse aqui que eu vou já falar, tá? Tem alguns artigos que eu encontrei trouxeram que existe a síndrome de Guillain-Barré com a parte sensorial pura. Porém, existe uma discordância de que talvez se a pessoa tiver somente um sintoma sensitivo, não tiver nenhum sintoma motor, talvez não seja, aí você já tem que pensar no diagnóstico diferencial. Outra variante importante é essa aqui, a variante de Miller-Fisher. Essa variante, ela tem tem 3 características. Aqui, essas linhazinhas estão demonstrando sintoma motor nos olhos. Então, ela cursa com oftalmoplegia, ataxia e arreflexia. São 3 características da síndrome de Miller-Fisher, que é uma variante da síndrome de Guillain-Barré. E essa outra aqui é uma síndrome de Miller-Fisher com encefalite do tronco encefálico associado. Aqui eu só coloquei já traduzido, bonitinho. Esse aqui eu peguei de um artigo, esse aqui também foi do tratado. Então tem a clássica, paraparética, sensitiva pura, motora pura. Aquele que eu não falei é esse 6 aqui, ó. Comprometimento restrito aos nervos cranianos, com ou sem acometimento sensitivo dos membros superiores. Aqui, ó. Então, esse nomezinho aqui que eu não consigo traduzir, texto péssimo, vocês estão vendo que as linhas estão demonstrando sintoma motor bem na cabeça, né, o que pode ser na face dos músculos da mímica, e os sintomas sensitivos aqui nos membros superiores, pode ter também nos membros inferiores. Vamos passar. Bom, quanto aos fatores precedentes, os fatores precedentes, eles vão ser principalmente infecções. Aqui eu coloquei as infecções que no tratado demonstravam que foram comprovadas por estudos caso-controle e tinham uma relação. Então, infecção do trato respiratório, infecção do trato gastrointestinal, pode ser um fator precedente da Guillain-Barré. Os principais são esses aqui. Também não sei pronunciar, gente, foi mal. Campylobacter jejuni, esse aqui é o principal. Citomegalovírus, Mycoplasma pneumoniae, vírus da Epstein-Barr e vírus da hepatite. Esses aqui são os fatores precedentes que foram comprovados. E outro detalhe, a síndrome de Guillain-Barré, ela está relacionada muito com a infecção. Então, diversos estudos falam da síndrome de Guillain-Barré relacionada ao Zika vírus e agora com a Covid. Só beber uma aguinha.
E aí, esses são os fatores precedentes. Indo para patogenia e fisiopatologia, a gente, de antemão, vai ter essas síndromes divididas em 2 grandes grupos. Pode ser tanto uma forma desmielinizante ou uma forma axonal. A forma desmielinizante, pelo nome, o ataque autoimune das células autoimunes, né, vai ocorrer principalmente na bainha de mielina e nas células de Schwann. Então, por isso que é o tipo de Guillain-Barré desmielinizante e, desmielinizante. Só que tem um porém. É ótimo. Esse tipo de Guillain-Barré desmielinizante, ele pode ter um comprometimento axonal secundário, porque, né, perdeu mielina, e aí vai ter um acometimento axonal secundário. Tem o tipo de Guillain-Barré axonal próprio, que o ataque é no axônio, não é diretamente a bainha de mielina. Então, e esse é o que possui um prognóstico pior, o comprometimento motor vai ser mais grave. E aí, como que vai ocorrer? É basicamente por um mimetismo molecular. Vamos supor, a pessoa está lá, que nem o nosso caso. Vocês lembram que OLS, enfim. A paciente tinha falado que ela teve infecção intestinal, que ela teve diarreia, e seguiu a vida, se automedicou, foi no médico, mas mandaram para casa, e aí teve o que teve, né? Então, aqui, uma infecção por Campylobacter, por exemplo, poderia ter sido outra, vai fazer com que anticorpos contra os antígenos da membrana dessa bactéria sejam formados. E o engraçado não, né? O trágico é que esses antígenos, eles têm uma estrutura semelhante a um gangliosídeo, monocelosídeo, GM1, que é semelhante, na realidade, eles são semelhantes a esse GM1, esses antígenos. E aí os anticorpos vão ser produzidos e esse gangliosídeo, que é o principal componente do axolema, ou seja, da membrana plasmática do axônio, é o novo alvo. Por isso, mimetismo molecular. Eu acho que se alguém não entendeu, porque eu confundi as palavras aqui, quiser que eu repita, mas é basicamente isso. Campylobacter, lá, produção de anticorpo contra um antígeno, que é parecido com esse GM1, e esse GM1, ele está em maior parte no axolema, por isso mimetismo molecular desse tipo. Eu trouxe só para exemplificar. Gente, aí já estamos com muita informação. Calma lá que a gente vai já chegar, tá? Não vai ser tão extensa a aula, mas eu condensei bastante as informações para a gente ficar com o principal. Bom, agora seguindo o diagnóstico, tratamento e prognóstico, a síndrome de Guillain-Barré, ela vai ter, o diagnóstico dela vai ser essencialmente clínico. Então, você vai precisar de uma suspeita clínica, né? Todas aquelas características que a gente viu no começo, você vai precisar lembrar daquilo. Então, o paciente tiver progressão rápida de sintoma motor nos membros inferiores, no exame físico, você viu que tem hipotonia, você viu que tem ou arreflexia, então isso já é uma suspeita clínica. E aí, diante disso, você vai fazer uma confirmação neurofisiológica, né? E também a gente vai fazer exame do líquor. É importantíssimo lembrar lá de 1916, Guillain-Barré, que descreveram essa doença e destacaram uma alteração no líquor. Característica clínico-neurológica marcante dessa doença, eu já ia perguntar para vocês, mas eu não lembro de ter falado, é uma progressão rápida e o agravamento dos sintomas. Então,
Não é uma coisa assim de um dia, 2, não é. Então, ela tem uma progressão e os sintomas vão piorando. Por isso que é ascendente, de estado proximal, na maioria dos casos, certo? Vamos lá. A suspeita clínica, ela é feita dessa forma que eu falei para vocês. O paciente está com fraqueza muscular. Essa fraqueza ela tem que ser mais de um segmento appendicular. Geralmente ela é simétrica, essa fraqueza. Ela é grosseiramente simétrica. Pode também ter afecção da musculatura craniana e uma ou arreflexia. Então, essa suspeita clínica básica que você vai ter com o paciente lá, você vai começar a suspeitar de Guillain-Barré. Você não deu diagnóstico ainda. A gente vai ver quais são os critérios. Aprendi na aula da... Eita, meu mouse descarregou. Aprendi na aula da doutora Karina. Critérios. Então, importante também que essa progressão ela não ultrapasse 8 semanas. Mas você falou lá no começo que era no máximo, ou comum, 2 semanas, no máximo. Mas se você tiver uma progressão que ultrapassa 8 semanas, já descarta total. Não é Guillain-Barré, não é síndrome de Guillain-Barré ou polirradiculoneuropatia inflamatória aguda, já não é mais algo agudo. Eu tinha falado aqui para vocês a confirmação neurofisiológica. Não só tentando lembrar da palavra. E essa confirmação é feita por meio da eletroneuromiografia. Esse exame, eu tive contato com o caso de síndrome de Guillain-Barré, e por coincidência foi a primeira vez que eu fui ao plantão da Liga, fui até com o Antônio, e aí a gente foi com a doutora Tami, e a gente teve contato com um paciente que teve Guillain-Barré, e por coincidência maior ainda, ele era da família da minha amiga, né? Então, o exame, ele não é tão fácil de você conseguir, que nem ele falou. Você vai colocar umas agulhinhas assim e vai detectar a neurocondução sensorial e motora, a resposta muscular também no exame, e ele é importante para caracterizar a patogenia. E a gente viu lá, agorinha, eu vou perguntar para vocês. Quais são as duas formas, as duas patogenias, assim, grandes, da Guillain-Barré? Alguém lembra? Nem faz tanto tempo. Seria a desmielinizante e a axonal. Isso, são essas formas aí. E aí, esse exame, ele vai detectar, de acordo lá com o estudo das ondas, da parte elétrica, da parte da condução e da resposta motora, ele vai detectar qual o tipo, porque isso é importante também para o prognóstico. Aqui eu coloquei alterações após 2 semanas. Por quê? Porque no livro, no tratado, ele relatava que se você pedir esse exame e o paciente está lá com 7 dias do início dos sintomas, tá? 1 semana, né? E ele faz o exame veio normal. E aí você fica assim, caramba, será que eu descarto? Não, você não vai descartar. Você não pode descartar de cara, porque eles relatam, né, que as alterações são comuns após 2 semanas. Então, isso vai ser também parecido nesse caso. Bom, o exame do líquor, a gente tinha visto, né, suspeita clínica, confirmação neurofisiológica, que é a eletroneuromiografia, e o exame do líquor. Então, o exame do líquor vai ser feito uma punção lombar. Essa punção, ela vai ser entre L3 e L4, no espaço subaracnoide. Pode ser também entre L4 e L5. Alguém sabe dizer, eu estou cheio de caramba. Alguém sabe me dizer por que tem que ser feito nesse espaço, entre L3 e L4, L4 e L5? Pode me falar, a gente não tem... Se eu não me engano, esse é o espaço da caudequina, né? Que é onde não tem nervo, que você consegue tirar o líquido sem afetar nenhum nervo, se eu não me engano, da medula espinhal. No rumo. Isso, para não lesionar, porque
é sim o espaço que você vai encontrar caldequina, e por isso tem nervo, tá? Então é importante a gente lembrar disso, que tem nervo, mas a medula já não está mais lá. Então esse espaço, o cone medular, ele geralmente termina na borda inferior de L2 ou na borda superior de L3, depende, né? É mais comum terminar até no máximo na borda superior de L3, o cone medular. Então, é mais seguro você fazer nesses espaços para você não fazer uma punção e furar a medula, por exemplo, causar uma lesão. Então, por isso que é importante. O espaço do aracnoide, que é onde está o líquor, né? Novamente, você faz, o paciente chega lá com a cara, né, de uma barreira, a síndrome lá, a suspeita clínica forte, e aí você internou o paciente, ele está piorando, você pede o exame do líquor, né, função lombar e tal, e aí você faz com 5, 7 dias, não vê alteração, você descarta, não descarta, gente. Você já tem que ter em mente que as alterações, tanto da eletroneuramiografia quanto do líquor, elas são comuns aparecerem até 2 semanas. Então, a gente não pode descartar logo de cara. A característica do líquor é uma proteinorraquia. Então, você vai ter um aumento da proteína no líquor sem aumento da celularidade. É isso que a galera lá, do nome da síndrome, é isso que eles destacaram. Porque antes do ano de 1916, já tinham descrito essa doença. Só que ainda não tinham inventado a punção lombar, o exame do líquor. Então, foram eles que destacaram essa dissociação albumino-citológica. E aí, finalmente, a gente vai entender agora quando, na realidade, você pode dar um diagnóstico, não, isso aqui é Guillain-Barré. A gente vai ter os critérios diagnósticos, e você precisa de, no mínimo, presença de 2 critérios essenciais. Vamos lá, gente, vamos seguindo. 2 critérios essenciais. 3 critérios clínicos sugestivos, no mínimo, pode ter mais. Ausência de situação que reduza as chances de ser síndrome de Guillain-Barré. Isso é uma coisa, né, mais óbvia, né? Agora, os 2 primeiros não. São 2 critérios essenciais, 3 clínicos sugestivos, ausência de situação que reduz as chances e ausência de situação que exclua síndrome de Guillain-Barré. Isso também é um pouquinho mais óbvio. Você precisa da análise do líquor cefalorraquidiano, e também precisa ter uma eletroneuramiografia compatível com a doença. Daí a importância que a gente falou lá no começo. Diagnóstico, suspeita clínica, eletroneuramiografia do líquor. Muita coisa, gente. Tá, então vamos lá. 2 critérios, 3, ausência, e aí a gente vai seguir. Vamos falar agora dos critérios. Coisa rápida, detalhe, mas é importante, isso aqui é importante. Aqui, gente, a gente está só estabelecendo critérios de coisas que a gente já sabe. Então, por exemplo, um critério essencial é uma fraqueza progressiva. Isso aqui já não é surpresa, né? No começo, eu vim repetindo várias vezes que síndrome de Guillain-Barré tem fraqueza, é progressiva, é mais de um segmento apendicular, ou seja, mais de um membro. Pode ser também dos músculos cranianos com graus variáveis da fraqueza, desde uma paresia até uma diplegia, ou quadriplegia. Outro critério essencial, também não é surpresa, é uma hipo ou arreflexia distal. E aí, os graus de hiporreflexia proximal, como eu falei para vocês lá no começo, gente, foi mal. Vocês estão ouvindo aí no fundo? Mas meu sobrinho. O grau de hiporreflexia proximal, ele é variável. Então, o que vai estar diminuído ou ausente é o distal. É o Antônio, gente. E esses foram os critérios essenciais. Precisa de quê? 2. São só 2. Precisa desses 2. Vamos lá. Os sugestivos de Guillain-Barré. Tem os clínicos. Uma progressão dos sintomas ao longo de 4 semanas. Não é aquela coisa foram 2 dias, 3 dias.
Não, são várias semanas que você está tendo a progressão. Tem uma simetria grosseira que eu tenho falado para vocês, de paresia dos membros. Sinais sensitivos leves a moderados. Pode ter também, está no essencial, também, envolvimento dos nervos cranianos. Uma fraqueza bilateral da musculatura facial. Pode ter dor, como foi lá no caso do nosso caso clínico, dor. Pode ter uma disfunção autonômica e pode ter ausência de febre no início do quadro, também é um critério sugestivo, tá? Não é um critério exclusivo. E aqui a gente está vendo, ó, são 7, mas isso aí não dá para a gente memorizar de cara, mas dá para a gente lembrar a progressão, a simetria, sinais sensitivos, nervos cranianos, dor, função autonômica, né? Já que o sistema autônomo também tem nervo, né? Também utiliza-se desse meio. Então, a síndrome de Guillain-Barré não perdoa ninguém, não perdoa nervo nenhum, não quer saber se é motor, se é sensitivo. Claro que tem os tipos, mas pode acontecer também de afetar os nervos autonômicos. Os critérios sugestivos ainda, só que dessa vez, o exame do líquido cefalorraquidiano, precisa ter uma alta concentração de proteínas, mais para frente eu vou falar qual é o valor. Importante a gente não lembrar o valor, né? Às vezes a gente foca tanto no número e esquece do conceito. Precisa ter uma alta concentração de proteína e uma baixa celularidade. A eletromiografia é um detalhe à parte. Porque esse exame, a gente passaria mais um tempão aqui falando desse exame. Então, eu trouxe pelo menos os critérios, mas eu não vou entrar, foi isso aqui que eu falei no começo, eu não vou entrar para explicar cada coisinha, até porque, né, a gente não tem tempo, e, enfim. Bom, mas primeiro a gente vai ter redução da velocidade de condução, motora, que é uma coisa mais, assim, se está afetando a axônio, está afetando ou a mielina, né, vai ter essa redução, realmente. Pode ter bloqueio de condução, ao invés só da redução desse potencial de ação. E aí, o resto não importa tanto se já para o nosso caso. Prolongamento da latência motora distal em 2 ou mais nervos e prolongamento da latência da onda F, novamente, a ausência dessa onda. Novamente, é importante saber que existe uma característica na eletromiografia da síndrome de Guillain-Barré. Isso aqui, depois que tiver mais curiosidade, pode dar uma pesquisada, porque é bem interessante. E aí, lembre que tinha 2 essenciais, 3 sugestivos, a ausência de critério que reduz chance de Guillain-Barré, que é o que a gente fala agora. Por exemplo, uma fraqueza assimétrica já é um critério que reduz a chance de ser síndrome de Guillain-Barré. A pessoa está lá com uma fraqueza, é assimétrica, então você já liga a bandeirinha amarela, né, que falou, opa, tá? E aí, a disfunção intestinal e vesical, se ela for no início do quadro, lembra que a gente falou, o quadro clínico inicial, paresia, parestesia, dor, lombalgia e dormência. São as características iniciais clássicas. Se ela começar a disfunção intestinal vesical, já é um critério que reduz a chance. A ausência dessas disfunções, esses sintomas intestinais urinários, líquido cefalorraquidiano com uma celularidade alta, mais de 50 células por milímetro cúbico. Presença de células polimononucleares no líquido cefalorraquidiano. E o nível sensitivo muito bem marcado. Lembra? É simétrico? É simétrico. A questão da motricidade. Quando tem um nível sensitivo muito bem marcado, a gente pode começar a suspeitar de uma lesão medular, uma lesão, principalmente se for simétrico, né? Aí tem os critérios excludentes. Obviamente, a gente quer, se a gente for fazer o diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré, não pode ter esses critérios, né? Precisa ter a ausência desses critérios. Por exemplo, exposição a hexacarbono, que é presente nesses materiais, solvente, tinta, tal, pesticida.
Achar sugestivo de porfiria também. História recente de difteria. Suspeita de intoxicação por chumbo. E diagnóstico de outras doenças precedentes. Isso tudo a gente vai pegar onde? No exame do paciente, na história clínica também. Então, é importante a gente lembrar. 2 essenciais, 3 sugestivos, ausência de critério que reduz a chance, ausência de critério que exclui, obviamente, né? Eletroneuromiografia clássica da Guillain-Barré e líquor com aquela diminuição, aumento da proteína e ausência de células. Agora, bora lá, gente. A gente está quase terminando. Já tem até uns minutinhos aí de aula, né? Acabamos de começar, brincadeira. Respira. Vamos lá. Agora, diagnosticamos, sabemos, esse paciente que está na minha frente, ele tem síndrome de Guillain-Barré. Então, óbvio que a gente não quer ficar só na parte de, pronto, já sei que ele tem síndrome de Guillain-Barré e seguir a vida. Não, a gente quer trazer, a gente quer diminuir o sofrimento do paciente, a gente quer aumentar a qualidade de vida. Então, vamos para o tratamento, né? O tratamento comum, modificador da doença, é o plasmaférese e a imunoterapia. A gente vai entrar em detalhes aqui de cada um. Mas, de antemão, esse tratamento, quando que você inicia o tratamento? Assim que você estabeleceu o diagnóstico. Se você está demorando um pouquinho mais para estabelecer o diagnóstico, vai a critério do especialista presente, né? O tempo da janela, isso aqui eu encontrei e achei interessante. O tempo da janela para a gente ter uma resposta efetiva ao tratamento é de 7 dias. Ok. Pedro, mas você disse lá que a eletroneuromiografia, o líquor, pode ter alteração só depois de 2 semanas. É isso que complica. Porque o tempo da janela de resposta é de 7 dias. E aí, se você tiver uma suspeita clínica muito forte, eu acho que fica critério pesado, sabe? Mesmo que não venha esses exames assim. Indicado principalmente em pacientes que têm dificuldade de deambular. E aqui, coloquei vídeo escala, porque tem uma escala, tem que saber quando indicar o tratamento e a quantidade também. E aí, para a gente dar uma lembrada, tem que estabelecer o diagnóstico, é importante, é uma coisa muito séria, porque se a gente tiver nesse tempo aqui, nessa janela do tratamento de 7 dias, os resultados, o prognóstico é melhor. São 7 dias, tá, gente? E a dificuldade de deambular. Esse cavalinho aqui, ó, tá com dificuldade de deambular. E aí, esse aqui é só pra gente lembrar. Uma coisinha engraçadinha. Tá. Agora, quando está indicado o tratamento? Lembra que aqui eu coloquei aqui, ó, vídeo escala. O tratamento está indicado com essa escala de Hughes, et al., sei lá. É uma escala de gravidade clínica da síndrome de Guillain-Barré. Vai de 0 a 6. 0, óbvio, saudável. 6, morte do paciente. E 1 aqui, ó. 1 vai ser, o paciente vai receber o score 1 quando ele tiver sinais e sintomas de neuropatia. A gente viu lá no comecinho. Só que ele é capaz de realizar tarefas manuais. Ele vai receber o score 1. 2 vai ser quando ele pode caminhar sem auxílio da bengala, só que ele não consegue fazer tarefas manuais. 3, quando ele consegue caminhar somente com apoio, ou bengala, ou uma pessoa. 4, confinado à cama, com cadeira de rodas. Então, a afecção motora é muito maior. E 5, precisa de ventilação assistida. E lembra, diafragma, músculo, tem inervação, e a síndrome de Guillain-Barré pode afetar nervo frênico. Aí já tem uma coisinha mais grave. De 0 a 2, a gente vai ter a forma mais leve. De 3 a 6, a forma moderada a grave. Morte, obviamente, grave, sim. O tratamento modificador da doença que eu falei para vocês lá no início, plasmaférese, vai separar o plasma das células sanguíneas
ele vai fazer isso para remover os anticorpos. E o efeito, isso aqui eu peguei no protocolo clínico de tratamento, tá, gente? O efeito dele é comprovado em revisão sistemática da Cochrane, que o paciente vai ter, pode ter, né, chances de deambular em 4 semanas. 4 semanas que começou o início da plasmaférese. Tá vendo? Tanto que é importante você diagnosticar, iniciar tratamento modificador da doença. Diminui os riscos de infecções graves e a instabilidade cardiovascular e arritmias cardíacas relacionadas ao tratamento de suporte, elas vão ser diminuídas também, tá? Pacientes com escala maior que 3, essa escalazinha aqui, ó, maior que 3, é capaz de caminhar somente com bengala ou suporte. E aí, paciente que tem escala de Hughes maior que 3, são indicadas 4 sessões. E as sessões de plasmaférese, elas têm um intervalo de 48 horas. Pacientes com escala menor ou igual a 3 vão se beneficiar de 2 sessões de plasmaférese. E a imunoterapia, a imunoglobulina, ela é bem utilizada pela facilidade do uso, né, diferente da plasmaférese. A dose preconizada, pessoal, é esse aqui, ó, 2 gramas por quilo. 2 gramas por quilo. No máximo, não tem máximo nem mínimo. Essa é a dose preconizada. Ela é dividida você pode dividir essa dose aqui em 2 a 5 dias. Se você, né, resolver dar uma dose maior, pode levar o paciente a ter uma complicação renal e vascular nessa imunoterapia. É contraindicado você fazer tratamento com glicocorticoide, poliglicosídeo, filtragem do líquor. Isso são tratamentos que existem, que as pessoas faziam. Você dá fator neutrófico cerebral e usar beta-interferona. São tratamentos contraindicados. E aí o esquema de administração, né, já que a gente tem uma dose preconizada, tem um esquema. Você pode fazer imunoglobulina intravenosa, 0,4 gramas por quilo por dia, até atingir esse máximo aqui. Então, você pode fazer em 2 a 5 dias. Fica a critério. E aí, o prognóstico, que a gente está chegando já ao fim, prognóstico de quem tem síndrome de Guillain-Barré. Bom, segundo a biologia, ele tem uma taxa de mortalidade de 3 a 7%. Não é tão baixo assim, né? 3 a 7%. As principais causas dessa mortalidade são complicações respiratórias ou morte súbita por desautonomia. 20% dos pacientes, eles vão continuar com dificuldade de deambular depois de 6 meses. Depois de 6 meses que eles tiveram síndrome de Guillain-Barré, não tem piora, não tem, assim, continua com a dificuldade. Tem paciente que continua com dor e fadiga por 1 ano e pode durar até 3 anos. E aí, os fatores de risco associados a piores prognósticos, como a morte, são pacientes com mais de 40 anos, diarreia ou infecção por Campylobacter jejuni, dependência ventilatória, inexcitabilidade neuronal no exame, né, na eletromiografia, e uma alta incapacidade no pico de piora da doença. Essa inexcitabilidade neuronal, ela é característica da síndrome de Guillain-Barré axonal, que eu já tinha falado para vocês, que é uma forma mais grave da doença. A alta incapacidade por exemplo, o paciente passou 4 semanas tendo piora e na 4ª semana, né, estabiliza, só que na 4ª semana ele está quadriplégico, ele está com necessidade, está com dependência ventilatória, então ele está com uma alta incapacidade. Para ele recuperar tudo isso, né, é diferente de quem com 4 semanas teve, sei lá, só teve parestesia nos membros inferiores e uma paresia nos membros inferiores também, diferente, né? E para concluir,
lembrar, a síndrome de Guillain-Barré é uma polineuropatia, é um tipo de neuropatia periférica. Síndrome de Guillain-Barré é um epônimo para poliradiculoneuropatia inflamatória aguda. Agora eu acho que vocês, para quem não conhecia, faz sentido o nome, né? Poliradiculoneuropatia inflamatória aguda pelo tempo, inflamatória do sistema imune, poliradiculoneuropatia, o local que está sendo afetado. E as características mais marcantes são aquelas: adquirida, monofásica, progressão máxima de 4 semanas, uma recidiva eventual. Por exemplo, paciente que teve Guillain-Barré pode eventualmente ter novamente, e aí é um caso raro, não é recorrente, mas pode acontecer. A clínica clássica é uma paresia flácida aguda, de forma ascendente, bilateral. Eu devia colocar aqui ascendente, não sei. Bom, ascendente, distal para proximal, né? Bilateral, simétrica de forma grosseira e que começa nos membros inferiores. E aí os principais achados no exame neurológico são aqueles que a gente falou dos 2 critérios essenciais: hipo ou arreflexia, hipotonia, comprometimento dos nervos cranianos, somente da musculatura da face e da mastigação. E aí o diagnóstico é feito com a suspeita clínica, eletroneuromiografia, exame do líquor, né? Além da história do paciente, né? Você vai coletar tudo isso na parte clínica, né? O tratamento, plasmaférese ou imunoterapia, juntamente com o tratamento coadjuvante, porque você pode ter um paciente que, de forma associada, como a gente viu lá, pode ter uma encefalopatia. Então, o tratamento, ele tem o tratamento modificado da doença e tem também, você precisa ficar de olho nos outros parâmetros do paciente, tá certo? E aí, gente, terminamos. Essas foram as minhas fontes: Tratado de Neurologia Acadêmica Brasileira, um relato de caso eu peguei daqui, esse artigo, e o relatório, que era de protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da síndrome de Guillain-Barré, Ministério da Saúde. Muito obrigado. Vou olhar aqui agora o chat. Quem tem dúvida, pode mandar aí, pode falar, abrir. Eu leio aqui as mensagens. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer que eu repita alguma coisa? Tá tudo de boa? Obrigado, pessoal, pelos elogios. E aí, o Maurício perguntou aqui da avitaminose. E, como eu falei lá no comecinho, a respeito da polineuropatia. A deficiência de vitamina B12, por exemplo, ela pode causar um tipo de polineuropatia. Porém, eu não encontrei uma relação específica com a síndrome de Guillain-Barré, como um fator precedente da síndrome de Guillain-Barré. Por exemplo, uma pessoa que teve uma deficiência de vitamina B12, ela não necessariamente vai ter síndrome de Guillain-Barré. Ela pode ter uma poliradiculoneuropatia inflamatória crônica, entendeu? Não tem uma relação causal tão forte, a ponto de nem ser muito mencionado, com a síndrome de Guillain-Barré, que é aguda, no caso, né? Sim, inclusive aqui, Maurício falou mais. Sim, inclusive, como eu falei para vocês, eu encontrei, no primeiro plantão que eu fui pela Liga, que deu certo, eu encontrei lá, que estava internado, um senhor que tinha síndrome de Guillain-Barré. Eu até fiquei assim, meu Deus, que doença é essa, nome difícil. E aí acabou que ele era familiar, parente da Sabrina, e a gente foi conversar com ele, foi tentar entender um pouquinho para a gente, né, se pegar, se conseguisse fazer um relato de caso. E ele falou, né, para a gente que foi o seguinte: ele fez um esforço muito forte
andou de motocross, e aí, sabe, não, se vocês quiserem acrescentar, se eu estiver falando alguma coisa errada. E aí ele voltou para casa, eu não lembro dele ter falado que ele teve infecção de alguma coisa, ele tinha feito bariátrica, ele fazia um acompanhamento nutricional lá, ele tomava várias vitaminas, foi novamente ao médico, o médico fracionou as vitaminas que ele tomava, e aí ele não aderiu ao tratamento, ele achou muito ruim tomar várias vezes ao dia vários tipos de vitamina, ele parou o tratamento por 3, 4 meses, se não me engano, e aí nesse dia fez esforço, segundo o que ele relata, né? Ele não relatou infecção, fez esforço e voltou para casa, começou a sentir um mal-estar, começou a sentir fraqueza nas pernas. Se eu não me engano, no outro dia ele já estava com dificuldade de andar, já tinha começado a sentir parestesia também. Então ele começou com parestesia, ele sentiu esse mal-estar e foi para o pronto-socorro. Do pronto-socorro, ele foi internado por um tempo. Quando eu fui no plantão, ele já estava perto de ser liberado. Isso. Outra coisa interessante também é que foi assimétrico. Então, se a gente lembrar, né, é um critério que reduz a chance de ser síndrome de Guillain-Barré. Pode ser poliradiculoneuropatia inflamatória crônica, pode ser outro tipo também. Principalmente também pela história de ter parado de tomar medicamento, vitaminas, ele parou de tomar a vitamina B12, e isso aí tem uns sinais claros, assim. Mas é muito interessante o caso. Eu esqueci de falar para vocês que, além do tratamento, aquele modificador de doença e das comorbidades, né, o paciente faz muitas outras terapias associadas. Então, quando você vai tratar um paciente com síndrome de Guillain-Barré, ele não vai fazer só plasmaférese ou imunoterapia. Ele vai ter que fazer fono, se tiver afecção da musculatura craniana, da face, perdão. Ele vai ter que fazer fisioterapia, ele pode precisar de cuidador em casa. Enfim, diversas terapias são essenciais nesses pacientes. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Não? Show. Valeu, pessoal. Agradeço muito pela presença.